O Coritiba ali com 14 pontos e tá ali. Você tem o Bahia com 22, o empatezinho ontem acabou sendo bom pro Santos que perdeu, né? Pro Bahia não desgarrar muito. E ali você tem o Goiás já com 25 e por enquanto, muita coisa vem pela frente, mas por enquanto é saber ali de Bahia, Santos e Vasco quem é que vai ficar nessa trocação ali. O América pode pintar e se continuar nessa pegada, o América vai passar todo mundo, hein? O Santos é o único time da zona do rebaixamento que tem 22 jogos. Os outros 3 têm um a menos. Entendeu? É bom lembrar isso. Aliás, o jogo é Vasco e América. É bom lembrar que esse mês de setembro, ô Pedro, vai dizer muito sobre essa turma aí. Porque eles vão se enfrentar. Já começou. O Santos pegou o América, o Vasco pegou o Bahia. Não sei se o Cruzeiro também pode começar. Tá mal o Cruzeiro, hein? Empatou com o Red Bull Bragantino. Pode começar a puxar um pouquinho ali para baixo. Então o Santos já jogou com o América, vai jogar contra o Cruzeiro, vai jogar contra o Vasco e vai jogar contra o Bahia. E, consequentemente, Bahia e Vasco jogando contra o Santos, já jogaram entre si. Em outubro, acho que a gente vai ter uma noção um pouquinho maior do que vai acontecer, principalmente com esses 3, né, Pedrão? Essa é a lamentação de tanto que você falou da tabela dos confrontos diretos. Ontem o Vasco tinha boa jogada do Marlon Gomes. Complicado entender porque não via jogando, cobrança, empate do Vasco ontem. 3 gols do Herrera já, né? Esses confrontos vão dizer muito sobre o campeonato. E aí quando você empata na Fonte Nova no jogo que você tinha condição de vencer, no caso do Vasco, fica esse gostinho, porque aí você tinha um jogo contra o América de Mineiro, confronto direto, você podia sonhar pelo menos em ter a pontuação para sair da zona. Não foi o caso. E quando a gente fala de evolução, a gente tá vendo os jogos do América, né? Contra o Santos, quando a gente fala da evolução do Vasco, vocês batem muito na tecla, olha, vai sair, vai fazer ponto. A questão é, a evolução ela precisa vir acompanhada do resultado e ainda demanda a combinação com esses confrontos diretos. Você precisa contar com a combinação de quem está em cima, você precisa fazer o seu, não só se recuperar de um jogo como foi ontem e jogar bem, você precisa vencer duelos diretos, não venceu ontem com o Bahia. O gosto fica muito amargo por isso, porque era uma fora situação... de casa não é uma boa, um empatezinho pro Vasco? Ou pior que o Bahia? Você precisa pensar assim, começou perdendo, teve um bom segundo tempo, arrancou um empate, poderia até ter vencido no lance do Jair. O cenário é positivo. Só que o que eu falo sempre, tem uma conta para pagar, não dá para ficar só em cenário positivo e empate. Precisa pontuar. Então, quando você faz onde poderia fazer 3, fica a lamentação. O campeonato é muito cruel, a gente está sempre... Não, mas é porque agora faltam só 3 pontos. Não é que necessariamente falta um jogo. Os outros adversários estão brigando, estão fazendo, estão lutando. Oscilação ali de time, né? O Santos que não vence, o Vasco que deixa de vencer, o Vasco que não vence o concorrente direto. Então, não é só a sensação é positiva. Mais um jogo do Ramon Dias, que se não começa bem, pelo menos dentro da partida, com as substituições, o Vasco vai muito bem, controla o jogo no segundo tempo. Mas aí não é só isso. Beleza, já não perde mais, a sequência não é mais aquela de perde, empata, é ganha, empata, ganha 2, empata, não perde, se recupera dentro do jogo, mas tem a pontuação. O que está assustando o Vasco já não é mais o desempenho, é a pontuação. Não assusta Ramon Dias. Não vai barrar. E Vasco não vai barrar. Mas ele vai falar o quê? Ele vai cair? Não, eu acho que pra ele... Não, mas ele falou, aconteça o que acontecer, mas eu acho que não assim, vai cair. O papel dele é isso, né? É tentar... Porque há quanto tempo atrás, não faz muito tempo atrás, o Vasco saía e perdia. Pelo menos está empatando, tá apresentando um futebol melhorou. Né, melhor tal. A única coisa que eu ia brincar aqui com o Pedro, que estava falando, é o seguinte, precisa falar para os outros também, né? O Vasco vai subir, deixa a gente ganhar, não é para fazer o seu também. É que eles não estão fazendo a parte mesmo. Precisa combinar com aqueles 11 lá, né, Zé? O Vasco até perde o jogo, mas empata, consegue ganhar um jogo aqui, outro acolá. O Santos tem uma vitória contra o Grêmio, que é uma gota d'água no deserto, nos últimos jogos, né? Aí toma 4 do Fortaleza, perde 2-0 pro Atlético, perde 2-0 pro América. E aí você começa a falar, pô, mas perder 2-0 pro Galo, estreia de estádio e tal, então normal. Tá, tudo bem. De repente perder pro Fortaleza fora de casa, acontece. Mas para quem tá no fundo de poço, que tá o Santos, que tá o Vasco, que tá de classificação e tudo, o normal é tragédia. Posso roubar alguns minutos para falar do Vasco? Pode, deve, vai lá. Do Vascão? Seguinte, primeiro, o vascaíno também tá reclamando da arbitragem. A gente acha que o Gilberto tinha que ser expulso, ele tinha amarelo, na hora que ele comete aquele pênalti tesourado ali. De Deus, então, o vascaíno também já vinha com reclamação justificada do jogo contra o Palmeiras. Então, o Vasco, para muita gente, está lutando contra tudo, contra todos. Uma multidão foi em São Januário. Esse lance foi em qual tempo? Finalzinho do jogo. Segundo tempo.
A atuação do time no primeiro tempo foi muito ruim, não foi por arbitragem. Só para frisar que não é a arbitragem que o Vasco está lutando. Uma história linda do Vasco está sendo escrita, foi escrita agora, uma multidão foi em São Januário, botaram um telão ali na barreira do Vasco para apoiar a comunidade, a decisão estapafúrdia, sem sentido, de proibir o Vasco de jogar de sua torcida porque o entorno é perigoso. Eu citei aqui caso teve confusão perto do Newton Santos, lá Botafogo e Flamengo, daqui a pouco vão punir o Vasco de novo, entendeu? Confusão, Flamengo, Botafogo e Newton Santos, tira jogo do Vasco. O Vasco não pode jogar, perigoso a gente tão preconceituoso com caneta na mão, isso que é perigoso. Então o Vasco está nesse campeonato lutando contra o rebaixamento, o Vasco está lutando. O Verratti fazendo gol, o Payet estreando, o Vasco com o Marlon entrando lá e barbarizando e tal. O Vasco está lutando sim contra o rebaixamento e contra o sistema nesse campeonato, né? Então, não, Bubu, o Vasco não tá, desculpa, Bubu, o Vasco não tá na posição que tá por causa do sistema, não. Não, mas o sistema quer dizer o entorno. Aí é você deturpar o que o time não fez, o que a 7-7... Porque se a gente entrar nessa, a gente vai ficar nessa de... Você tá entendendo o que eu tô falando sobre a decisão judicial altamente discutível contra o Vasco, que em tese, claro, na prática, prejudica o time. Isso aí é uma coisa e é chover no molhado. O Vasco está lutando dentro de campo contra os adversários, às vezes contra o árbitro, e fora de campo ele está lutando contra o sistema que é justiça, tomando decisões injustas. É só sobre a justiça, não é arbitragem nesse pacote, né? Não necessariamente pelo pacote, mas tô falando, a luta do Vasco é muito ampla. E muito bonita também, né? Então, eu acho que isso está motivando o Ramon Dias a falar o Vasco seguinte, luta contra o trabalho ruim da sua diretoria também. O movimento, o desejo em campo, fora a torcida, entendeu? De tirar o Vasco dessa situação. Mas eu acho que o maior problema não é a luta contra o árbitro. O maior problema é a luta do Vasco contra o Vasco. Se o árbitro pode errar mas se eu fizer 3, 4 gols, não tem como o árbitro me prejudicar. Se eu fizer o meu papel dentro de campo e ganhar os jogos com a facilidade que a gente espera, o árbitro pode até errar um ou outro, entendeu? Eu particularmente não acredito. Existe essa... Né? Eu não acredito que o Vasco tinha 9 pontos em 16 jogos e não era por causa da arbitragem. Entendeu? O maior problema do Vasco é o Vasco. É o Vasco. Se você não consegue jogar, você vai colocar a culpa agora o tempo todo no erro do... Não dá, né? Não dá. Tá jogando. Jogou bem contra o Palmeiras aqui, fez um jogo aceitável. Sim, o Bahia lá não é tão simples. Mas é o que nós falamos agora. Jogar o Ramon Dias, pelo menos ele tá fazendo um trabalho em que você percebe que... é decente. É decente. Você percebe que é um time mais vibrante, é um time com mais atenção, com mais foco. Tem alguns erros. O Payet que chegou, aquele lance que a gente viu. Olha aí, e com a bola nos pés, ele entrou ontem. Ele vai trazer algo... É questão de ritmo. Exatamente. É bom jogador, hein? Bom jogador. Mas acho que o Vasco precisa primeiro consertar o que precisa ser consertado. Erraram em não entender e não olhar para o vizinho ali, ó. Tem um time chamado Botafogo que o ano passado passou a mesma coisa que o Vasco. No primeiro turno, vocês lembram do primeiro turno? O Botafogo reuniu o time na quarta-feira para jogar no sábado contra o Corinthians. Segundo turno do Botafogo foi super bom. Segundo turno foi super bom. Por quê? Porque primeiro, o Luiz Castro entendeu como era. Depois, a SAF entendeu que precisava fortalecer a sua equipe. O Botafogo, se eu não me engano, o Botafogo ano passado foi o melhor visitante. Se eu não me engano, peço perdão, porque minha memória... Ou foi um dos melhores, foi o segundo, talvez, primeiro Palmeiras, não lembro. E construiu uma equipe. Esse ano, usou o Campeonato Carioca por acidente, né, porque saiu, não classificou, para arrumar a equipe. Tá quietinho, tal, tranquilo. O meu ponto só para encerrar e para deixar claro, eu acho que toda a argumentação da questão das decisões judiciais, ela é pouca ainda, mas não dá para achar que a situação do Vasco hoje no campeonato, ela se deve exclusivamente a isso. O trabalho da diretoria é ruim, o trabalho de técnico, de elenco, de bola no primeiro turno foi horroroso e agora a gente tem esses fatos. Só para não parecer que é só isso. Otimista, Vasco avança por acordo com o MP para a liberação de São Januário. Fala família Cruz Maltina, se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Vascão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. O Vasco deve ter uma ótima notícia nos próximos dias sobre o caso de interdição de São Januário. O clube e o Ministério Público avançaram nos termos para um acordo que, quando assinado, vai extinguir o processo judicial. Afinal, de acordo com a diretora jurídica da SAF Cruz Maltina, Gisele Cabreira, o termo de ajustamento de conduta já está em processo de finalização. Nesta segunda-feira, há mais uma rodada de reuniões para tentar encerrar o imbróglio. Isso significa, portanto, que o Vasco se comprometeu a tomar uma série de medidas em relação à segurança e estruturação interna e de acessos a São Januário.
Aliás, algumas já começaram a ser implantadas, como a biometria nas catracas. Além disso, um encontro com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, torcedor do clube, também confirmou a participação do órgão público em agilizar melhorias e revitalização da região. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do nosso gigante da colina. Até a próxima!